Oi, Sica, tudo bom, Zé cara? Roberto, tudo bem? Bom, ótimo, prazer te falar. Como é que estão as coisas? Prazer nosso, prazer meu. Como tá no Rio? É, aqui Frio? tô aqui me organizando aqui. Não, tô no Rio, tô no Rio, tô no Rio. Tô Vai se acompanhando organizando aqui, com só para me calma. organizar. Vai se organizando enquanto eu falo aqui com o pessoal sobre a live, coisas que eu não preciso introduzir para você. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui o Zé Roberto Castro Neves com essa live aqui, que faz parte de um projeto do Instituto M133. Essa live está aqui, ela fica no YouTube depois, a gente reproduz ela no YouTube, numa plataforma de geração de conteúdo do Instituto M133 e do site também. Então é um conteúdo muito importante. Então eu agradeço, Zé Roberto, por estar fornecendo um conteúdo que eu sei que vai ser sensacional, né? O Zé Roberto, para quem não conhece, é um advogado militante, acho que acima de tudo, um advogado militante e um dos maiores nomes do contencioso civil do Brasil, sem dúvida. Gentileza Daí sua. Eduardo Pecoraro está dizendo que sim, Eduardo, mas não vale. Doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre por Cambridge e autor de vários livros, além de Direito das Obrigações e outros na área jurídica, Medida por Medida, O Direito em Shakespeare e esse aqui, que é o livro que dá título à nossa live de hoje. Sobre esse livro, eu tenho algo a falar que diz respeito já ao meu agradecimento ao Zé Roberto pela segunda grande generosidade dele, que tem a ver já com esse livro. Eu já conhecia o Zé Roberto antes de conhecê-lo pessoalmente, pelos livros que ele publica, pelo papel dele na advocacia, e quando ele lançou esse livro, em 2018 ou 17? 2018, 2018. Então, quando ele lançou esse livro em 2018, logo eu vi o livro me chamou a atenção, e tem uma curiosidade, eu estranhei. Eu falei, tantos outros livros do Zé Roberto que eu conheço, ele escreveu um livro com esse título, Como os Advogados Salvaram o Mundo, o que deu nele? Uma reação de preconceito. Porque eu nem conhecia o livro, só vi a capa do livro. Passado algum tempo, em agosto de 2018, o nosso instituto realizou um evento, um debate chamado Papel da Advocacia nas Crises. Em 2018, a gente já estava falando de crises, nem imaginava o que estava por vir. E um dos palestrantes, dos painelistas, foi o doutor Mário Sérgio Duarte Garcia, um grande ícone da advocacia nacional. O Mário Sérgio hoje já perto dos 90 anos, se não com 91. Chegou para falar dificuldade para andar, de bengala, amparado pelas pessoas, mas quando ele começa a falar, ele se revela. E ele falou, mandou o recado dele sobre advocacia, crise, e ao final, quando ele terminou, ele falou, mas preciso falar uma coisa. Começou a mexer no bolso, assim, com dificuldade, aquela dificuldade dos mais velhos, aí tirou um papel todo maçarado. Assim, falou, olha, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu quero recomendar um livro. E eu estava do lado dele, já tratei de olhar e estava lá escrito Como os Advogados Salvaram o Mundo. E ele recomendou para a plateia e eu, já naquele momento, eu já falei, olha, eu falei, meu preconceito falando alto, eu falei, deve ser coisa boa aí, o doutor Mário Sérgio está recomendando. E logo em seguida fui visitar o Zé Roberto, porque logo em seguida eu resolvi ser candidato a presidente da OAB em São Paulo, fui visitar o Zé Roberto, por quê? Porque naquele momento eu queria conversar com os advogados que pensam a carreira, que pensam a profissão. Né? E fui conversar com o Zé Roberto, que me recebeu de uma maneira muito generosa. Imagina. E a ideia era essa mesmo, para quem... o Zé Roberto não é nem eleitor em São Paulo, ele é eleitor no Rio de Janeiro. Então, ele não era nem meu eleitor... Por acaso até sou, Sica, por acaso até sou, porque eu tenho OAB em São Paulo também. Enfim. Também é. E o Zé Roberto me deu o livro. Eu falei, bom, agora é um tapa na cara do meu preconceito. Vou ler. Li e me encantei. Li e me encantei. Usei, citei várias vezes durante aquela campanha. Até falei para o Eduardo Pecoraro, que está aqui conosco, que participou. Falei, estou citando, hein? E eu falava para ele, falei, Eduardo, se alguém reclamar, você está aqui de testemunha que eu estou usando e estou citando. O Eduardo tem procuração completa. Oi? O Eduardo tem procuração para fazer tudo por mim. Pois é. E aí, já para passar a palavra ao Zé Roberto, eu vou ler um trecho do livro e endereçar a primeira pergunta. O Zé Roberto tem um trecho que é muito instigante. Quando ele começa um dos capítulos, ele diz o seguinte: todos defendem os médicos. Não há dúvida de que sem eles a vida seria muito melhor. Desde o início da história, os médicos desempenharam um papel extraordinário. O mesmo se pode dizer dos engenheiros.
As civilizações são, muitas vezes, medidas pelo seu colosso da engenharia. Pirâmides do Egito, Coliseu, fazem de egípcios e romanos assombros da engenharia. Os comerciantes também foram positivamente responsáveis pelo desenvolvimento da civilização. Criaram vínculos, disseminaram a escrita e os números. Os guerreiros e os sacerdotes, por sua vez, também tiveram função elevada para a construção da nossa sociedade. Não há dúvida que o mundo é melhor porque temos médicos, engenheiros, comerciantes, economistas, militares e sacerdotes. Mas e os advogados? Essa é a pergunta que eu deixo para o Zé Roberto. Zé Roberto, e os advogados nessa história? Os advogados falastrões, gananciosos, os advogados das figuras de Damier, de Molière. E os advogados? Como seria o mundo sem os advogados? Vamos lá, Zé. Primeiro, Sica, gratíssimo pelo convite. É um prazer conversar com você, conversar com quem, nesse mundo bem corrido nosso agora, teve tempo aí, disposição para ingressar no seu Instagram e ver essa conversa. Então, boa tarde para todos vocês e principalmente a você. Gratíssimo. Na verdade, Sica, a história é a seguinte. Eu gosto muito de história. Eu sempre estudei muito história, gostei muito de história desde garoto, desde sempre. Eu gosto muito de ler e ler muita história. E aí, num determinado momento, bateu um clique que foi o de verificar que, em todos os grandes momentos da história em que havia necessidade de mudança, porque havia uma arbitrariedade qualquer, porque havia uma forma de governo autoritária, os advogados foram os grandes artífices desses momentos. Quer dizer, os advogados lideraram esses movimentos de reconstrução ou de um mundo mais democrático, onde fosse possível essa defesa dos interesses individuais. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar isso. E, no fundo, acabou sendo uma pesquisa, um estudo sobre a história da advocacia mesmo. E aí é interessante que você vai perceber que é o seguinte, como os advogados são aqueles que defendem os outros, e é curioso a gente imaginar que a advocacia não tem necessariamente a ver com direito. É claro que o direito é a nossa ferramenta, mas o direito estabelece lá uma regra. O advogado, diferentemente, claro que ele tem que conhecer a regra, mas o objetivo dele não é defender a regra, o objetivo dele é defender a pessoa, defender a quem o procura, que está querendo, na verdade, se proteger de alguma coisa ou reaver algum direito que está ameaçado, que seja. Né? Então, o advogado é esse sujeito que defende alguém. De novo, a escrita, né, a palavra, o direito, né, a psicologia, são vários caminhos que esse advogado vai ter para proteger o interesse do cliente dele. E se você está diante de um ordenamento, de um sistema, de um Estado autoritário, arbitrário, o advogado não vai conseguir exercer o seu dever. Ele vai ser mutilado, ele não vai poder defender o cliente dele. Então, historicamente, esse advogado vai ser o primeiro a sentir esse Estado autoritário. Porque quando ele tiver que exercer a profissão dele, alguém vai dizer, não, você não pode falar isso, você não está autorizado a... E aí ele vai ficar sem o oxigênio dele. Então, na verdade, você pode estar no estado mais autoritário do mundo, o médico vai continuar a ser médico, o engenheiro vai continuar a ser engenheiro, o músico vai continuar a ser músico, mas o advogado vai perder o sentido. Então, o advogado, na verdade, ele só vai ser útil e poder, de fato, exercer o mistério dele numa sociedade democrática, livre. Então, isso fez com que nós, advogados, fôssemos sempre os líderes dessas mudanças. E é claro, além disso, óbvio, se você quer mudar o sistema, você tem que conhecer o sistema. Né? É o primeiro dia que o advogado, pelas características dele, pela atividade, ele conhece o sistema. Ele é obrigado, pela profissão, a compreender como é que as coisas funcionam. Né? Então, por essas razões todas, então, a história toda começa... Então, por exemplo, eu conto isso, na Idade Média, quando você não tinha nem Estado adequado, um poder teocrático, você não tinha advogado, evidentemente. Os advogados vão nascer com o direito. Né? Quando, na Idade Média, você descobre o direito romano, você percebe a importância de dominar aquele modelo extraordinário, você começa a estudar direito. Né? Aliás, é bastante interessante isso,
porque a primeira universidade do Ocidente é a Universidade de Direito, Bolonha, né? Que é fundada lá em 1070, mas o ano histórico é 1088, com pessoas que querem estudar o modelo romano, né? Os livros romanos, como eles chamavam lá o Corpus Juris Civis, né? Porque era um direito extraordinário, um direito universal. E então o primeiro colégio de estudantes se reuniu exatamente para estudar direito. E uma coisa interessante, Sica, que isso foi feito longe dos grandes centros, porque isso garantia que haveria liberdade de estudo, né? Naquela época, as universidades, a partir de Bolonha, todas seguindo esse modelo, foram criadas fora dos grandes centros, né? Então, por exemplo, Cambridge, Oxford, na verdade, a ordem é Oxford primeiro, em 1819, Cambridge, que é de 1215, todas foram feitas fora, longe de Londres, né? Salamanca, longe de Toledo, de Madrid, né? As universidades na Alemanha, todas fora dos grandes centros. A única exceção a isso, depois Coimbra, longe de Lisboa, né? Mas a única exceção era Paris, porque Paris eram os coxinhas, né? Eram lá ligados à igreja, então não tinha tanto problema. Mas a exceção é, aliás, interessante até contar isso, mas a escolha das universidades no Brasil serem em São Paulo e Olinda foi também para o mesmo modelo, para ficar longe do Rio de Janeiro. Porque, às vezes, o poder sufoca, né? O poder ali, muito perto, você não permite que o estudante possa falar com mais liberdade. Tudo que o estudante precisa é liberdade para poder pensar, né? Então, naquela época, estar longe do centro do poder era uma chance que tinha de estudo. Então a história da advocacia vai começar um pouco depois, mas por ali o estudo do direito e depois a advocacia. Aliás, a palavra bâtonnier, porque a Ordem dos Advogados em Paris, que é criada em 1300 e pouquinho, 1320 e poucos, o chefe carregava um bastão, né? E era, portanto, bâtonnier. Daí que a gente usa esse nome bâtonnier até hoje, por conta desses primeiros advogados lá franceses. Mas, enfim, isso e aí, ao longo do tempo todo, na Revolução Inglesa, na Revolução Americana, que a gente gosta muito, porque só tinha advogados, eram todos eles advogados praticantes mesmo. De todos eles, da Revolução Americana, né? O único que não era advogado era o Washington, que, claro, era um militar, porque para expulsar os ingleses você precisava de militar. E até tem uma brincadeira que se conta, porque Jefferson, todos os advogados, Jay, todos os advogados. Aliás, dos primeiros presidentes americanos, todos eles eram advogados. Até o 13º, tirante Washington, todos eles eram. Eu ia falar do Madison, que o Madison era o James, ele tinha, assim, interessante isso, né? O Washington era um homem muito alto, ele tinha 1,93 m. Então, uma coisa peculiaridade do Washington é que ele não tinha dente. Então, ele não ria. Ele não ria nunca para não aparecer que ele era desdentado. Então, ele ficava sempre sério e tal, né? Enfim, era uma figuraça. Naquela época, ter 1,93 m era um negócio muito alto. E o Madison tinha 1,60 m, se tanto. E foi presidente dos Estados Unidos, mas era advogado praticante, né? Seria uma sociedade onde tinha advogados, toda a diferença. Acho que um tema que, aliás, tem muito a ver, é o tema do momento agora, Sica, que a gente pode falar, quer dizer, nos Estados Unidos, antes da Revolução Americana, da liberdade, da Revolução, você tinha 9 universidades nos Estados Unidos. Você tinha tipografia, então você publicava muito livro, né? O Blacks, o livro de estudo inglês, era vendido o mesmo número nos Estados Unidos e na Inglaterra antes da Revolução. Ou seja, você tinha uma sociedade que estudava, que lia, né? No Brasil, antes da nossa independência, a gente não tinha nenhuma universidade no Brasil. Você não tinha curso superior no Brasil. A imprensa era proibida, você não tinha tipografia no Brasil. Isso só veio para cá com a família real em 1808. Então, isso é interessante para você ver como a educação faz diferença, né? Como a capacidade de estudar é transformadora, né? Enfim, os Estados Unidos é uma sociedade muito menos desigual do que é o Brasil, uma sociedade com muito mais oportunidades e com muito mais estudo, né? Obviamente, porque é a chave de chegar lá.
Então, eu estou dizendo esse tema porque é interessante, porque agora que o Estado está pensando em taxar os livros, né? Os livros. Poxa, devia ser exatamente o contrário. O Estado devia estar pensando, né, em como estimular a leitura, né? Não, e Porque os é um livros já país, são caros no Brasil, né? porque os livros já são caros, óbvio, enfim, então é uma inversão, na verdade. A preocupação de um Estado, de uma sociedade, deve ser a de disseminar a cultura, disseminar o livro e não diferente disso, né? Mas, enfim, então, na França também, né? E a França tem uma experiência muito mais complexa do que os Estados Unidos ou da Inglaterra, na medida em que a França, os Estados Unidos eram um greenfield, né? Não tinha nada, né? Então, os caras puderam fazer Sim. praticamente do zero, né? Um novo. Eles planejaram. Os Estados Unidos é um país planejado, né? Por advogados, inclusive, porque a Por Constituição advogado, né? americana a Constituição americana, que é a primeira Constituição dessas modernas, né? É a mais antiga também, porque é a única que está em vigor desde que ela foi publicada. Ela foi feita por advogados. É um país concebido por advogados dos Estados Unidos. É uma coisa muito curiosa isso, né? Na França, diferentemente, você tinha um modelo muito autoritário, né? E aí é interessante também politicamente, né? Porque você sabe que os ingleses, claro, sempre tiveram uma disputa, uma diferença muito grande com os ingleses, os franceses ingleses, históricas. E quando a Inglaterra começou a brigar nos Estados Unidos, os franceses mandaram tropas e ajudaram os americanos a garantir a sua independência. Foi importantíssimo, Lafayette e tudo mais. O problema é que quando esses franceses voltaram, eles voltaram para a França com a independência americana, com aqueles ideais maravilhosos, porque, afinal de contas, que eles estavam lutando por quê nos Estados Unidos? Estavam lutando pela liberdade, pô, né? Aqui não tem rei, é uma república, né? Quando eles voltam para a França, fica aquele clima assim, pô, você mandou eu ir aos Estados Unidos brigar, por quê, afinal? E foi muito, muito importante isso na Revolução Francesa, que é logo depois, todo mundo diz que na verdade, são revoluções irmãs, né? Porque os valores são exatamente os mesmos valores, o valor de liberdade. Na França também, todos advogados, todos eles, né? São advogados. Na França também, Robespierre, Danton, Saint-Just, Brissot, todos advogados que enfim, formalizaram a Declaração dos Direitos do Homem, tudo um conceito jurídico. Tem uma coisa interessante, né, que também acho que vale a pena a gente falar, que é o seguinte: a democracia, né, a liberdade de expressão, é um conceito racional. Você vê o seguinte: você não tem democracia entre os leões, entre os hipopótamos, né? Não tem nada disso. Ganha o mais forte. Tem o seu lado animal, que quando você tem poder, você exerce o poder, né? O poder físico até. Esse conceito de democracia, né, de contraditório, é uma coisa polida, isso é um conceito racional. Então, a gente tem que tomar um cuidado danado, porque o poder, que é um elixir muito forte, né, embriaga as pessoas e elas seguem o lado animal dela, que é exercer aquele poder de uma forma que elas não precisam discutir nada, que elas passem o trator, né? Então, a ideia de democracia, de que as pessoas têm o direito de se manifestar e o voto delas é importante, a opinião delas é relevante, tem que ser levada em consideração, é um conceito que a gente tem que regar, né? Que a gente tem que ali cuidar para ele não ser esquecido e a sociedade voltar ao caos, né? Ao modelo autoritário, que evidentemente é uma conquista da civilização, né? Isso os advogados é que tem que fazer, né? Os advogados é que tem que cuidar de garantir isso aí. É muito legal esse seu percurso histórico que você resumiu aqui, porque ele chega e ele toca muito das coisas que nós estamos vivendo hoje em dia, não é? Acho que falta um pouco hoje em dia para a advocacia, o que é natural, especialmente a advocacia brasileira, é encontrar essa identidade. Mas é muito difícil, porque a advocacia brasileira passou por transformações imensas, especialmente a massificação, com mais de 1 milhão de profissionais e tantos outros bacharéis, é muito difícil manter uma identidade.
E houve uma perda dessa identidade e identificação da advocacia com a democracia liberal, com os valores liberais da democracia. E eu tenho algo que talvez possa ilustrar isso. Eu acho gosto muito aqui de uma coisa que você faz no seu livro, Roberto. Você lembra de Cícero, Santo Ivo, São Tomás de Aquino, fala de Lutero e Calvino. Um dos dois não terminou a faculdade, Lutero ou Calvino, não me lembro, não é isso? Não. O Calvino era advogado praticante, na verdade. E o Lutero não terminou, não é isso? O Lutero, ele cursou direito, aliás, o raciocínio dele é todo jurídico, né? A tese dele é toda jurídica, mas a história é que ele escapou de uma tempestade e fez uma promessa, que se ele escapasse, ele ia virar monge. Essa é a lenda, né? Enfim, mas o raciocínio dele é tudo jurídico, a forma como ele coloca. O Calvino, quando ele faz aquelas suas cristãs, é um código. É impressionante. É um conceito jurídico que ele traz, né? Porque essa formação jurídica, né, ela é muito útil para a organização de uma instituição. Enfim, esses dois se valeram muito desses conceitos aí legais, com certeza. Então, e aí, Montesquieu, Beccaria, estou passando aqui pelo seu livro, né? Rapidamente. Adam, Jefferson, os pais fundadores, né? Robespierre, Danton, chega em Gandhi, Mandela. Isso. Só que ao final você fala que o seu grande herói da advocacia, a sua grande figura da advocacia, é o Atticus Finch. Isso. Conta pra gente por quê. Não, é claro, enfim. Bom, primeiro, eu acho que a gente falou um tema aqui agora há pouco, né, sobre o direito como uma ferramenta do advogado. Mas, claro que é. Mas a gente se coloca, né, ou falando ou escrevendo, basicamente. E a leitura, né, eu acho que é outra ferramenta muito importante da advocacia também. Eu costumo falar isso lá para os estagiários lá do escritório. Olha, você tem que ler direito, mas tem que ler literatura também, na mesma proporção, porque não adianta você conhecer o direito inteiro se você não conhece o ser humano, se você não consegue se expressar adequadamente, né? Se você não tem o vocabulário. Então, é muito importante. E eu li o Harper Lee, né? O Sonas para Todos, to catch... Agora, o Sonas para Todos, o título em inglês. Mas quando eu li esse livro, depois eu vi o filme, eu li até o livro primeiro, eu fiquei fascinado pelo Atticus Finch, né? Porque eu li no colégio ainda, To Kill a Mockingbird, tá? Que é essa história, né, do advogado idealista que está... O que é a história, não sei se todo mundo lembra, mas esse advogado do sul dos Estados Unidos e que é numa cidade muito conservadora, né, que é obrigado a defender um negro que está sendo injustamente acusado. E, para fazer isso, ele fica contra toda aquela pequena sociedade conservadora, tola, e ele faz aquilo porque ele entende que é o correto, ainda que ele tenha que sofrer quase que vira um leproso naquele meio dele. E a história é contada pela filha, que vê o pai como ídolo, né? O pai viúvo. Então, o filme é um livro extraordinário, lindíssimo, que fala dessa maravilha da advocacia, que tem esse lado também maravilhoso, que é você poder ajudar os outros e exercer esse idealismo todo. Então, quando eu li aquilo, eu fiquei fascinado pelo Atticus Finch. E aí é o personagem, até o Gregory Peck, maravilhoso, né? Então, tá. O filme é um filme muito bacana de ver. É um filme, assim, família, mas com um valor, com uma carga valorativa de ética, que é um barato. Então, eu brinco que é o meu ídolo, né? Mas, na verdade, eu tenho vários ídolos na advocacia, obviamente, né? Claro. Mas quer dizer, esse é uma grande história de um advogado que é o grande herói desse romance, que é um romance extraordinário americano, um romance fantástico, vale muito a pena ler. To Kill a Mockingbird. Não, eu acho sensacional, porque embora quando a gente fala de Gandhi, Mandela, ou também de São Tomás de Aquino, eu acho que isso, para nós, ou para o advogado, para esse milhão de advogados, parece algo muito distante às vezes. Fala, tudo bem, vocês estão falando desses grandes nomes, mas são quase sobre-humanos. E a gente tem Atticus Finch, o Clarence Darrow, o Evandro Luiz Silva. Silva. É um personagem verdadeiro, né? O Darrow é um personagem verdadeiro, né? Embora ele tenha participado de alguns filmes, mas ele é um personagem que existiu de fato.
Mas você Sim, sabe, sim. o Mandela você falou, é quase um sobre-humano, mas ele é um cara à frente do tempo, porque ele deu uma lição muito relevante histórica, porque, claro, ele é preso, como a gente sabe, fica muito tempo preso, né? Injustamente, inclusive. Ele abriu o primeiro escritório só de negros na África do Sul, eu conto essa história. Mas uma coisa que é incrível dele é que quando ele sai da prisão e acaba o regime do apartheid, que era um regime injusto, ele não busca vingança. Pois é. Isso é a grande diferença, isso, de uma certa forma, salvou a África do Sul. Porque se ele fosse para vingar, né, com esse espírito, aquele país não ia. É claro que ele apurou responsabilidades de excessos, né? Houve, claro, muitos excessos, mas, acima de tudo, o espírito dele é um espírito de composição. Né? O passado é o passado, né? De uma certa forma. Né? Então, isso foi muito inteligente dele. E se mostrou um advogado muito sensível, porque teve essa capacidade de compor. Eu também acho, sabe, você estava falando da inteligência artificial, que é um problema para a advocacia, de uma certa forma, né? Porque ameaça muitos empregos, mas é um pouco inevitável. Mas o ponto é que onde o advogado pode ser muito útil é nessa composição desse espírito mais colaborativo, que eu acho que tem que ser o caminho da advocacia contemporânea. A gente brigar menos, a briga, claro que ela às vezes é necessária, mas o advogado atuar muito como um conselheiro, né? O advogado ser procurado para ajudar o cliente a resolver o problema dele, que não necessariamente vai ser uma via sangrenta, né? A gente aqui no Brasil tem esse cacuete, né, de judicializar, né? Mas, na Tudo. verdade, o caminho, eu acho, vai ser um aprendizado dessa conversa, que é o que o Mandela fez para salvar o país, na verdade. Olha, cara, não vamos aqui sangue, vamos tentar conversar e resolver, apurar a responsabilidade dos excessos, claro, mas de uma forma colaborativa, pensando no interesse maior, que é a sociedade seguir o seu caminho. Né? Pois, Alberto, esse ponto é muito legal, porque a gente conversava hoje à tarde sobre a questão da tecnologia, que todo mundo fala em tecnologia, mas acho que poucas pessoas tocam nos pontos que importam para a advocacia, que é o que você passou rapidamente, nós vamos perder modos de trabalho. Coisas que os advogados fazem vão deixar de existir. Claro. E aí você apontou um caminho que me parece inspirado no que o Mandela falou. O Gandhi teve uma experiência de advogado menor que a do Mandela, né? Mas também foi na África do Sul, né? O Gandhi foi advogado na África do Sul. Exato, ele se formou em Londres, né? E ele ficou muito tempo, mas a história dele era o movimento da minoria indiana na África do Sul, que era um número razoável. E quando ele volta para a Índia, ele já era um cara consagrado como defensor das minorias, né? E lá ele seguiu. E essa história da não agressão, que é o modelo do Gandhi, né? É um modelo, assim, foi o que chamou a atenção internacionalmente para a batalha dele, e ele ganhou a guerra moral. Que essa é uma história também, né, Siga? Na advocacia a gente sabe, a primeira vitória tem que ser a vitória moral. Depois você tem as outras, né? Lógico. Primeiro você tem que ganhar, você tem que estar certo moralmente, né? Para outra parte ficar preocupada. Depois é tudo muito mais fácil, né? Não, essas inspirações e o Gandhi escreve na autobiografia dele, ele fala que uma das coisas que ele aprendeu na advocacia foi que o papel principal do advogado talvez seja unir duas partes que se separaram. Algo assim ele fala. Que é algo que o Mandela se inspirou e algo que talvez hoje seja contemporâneo, né, num país em que a litigiosidade judicial é imensa. Claro. Não só judicial, nós estamos vendo hoje em dia assim, um clima de agressividade, né, assim, Mas sabe que nisso, só para a gente está falando de como os advogados salvaram o mundo, os advogados têm sempre a oportunidade de salvar o mundo, né? Porque esse mundo tem que ser salvo todo dia, é um pouco que eu falei, né, da democracia, né? O mundo não está a salvo, ao contrário, esse lado animal do homem, né? A gente tem que salvar todo dia. Eu acho que essa mudança que a gente está falando aqui, de uma coisa mais colaborativa entre os advogados, uma tentativa de composição, essa mudança ela não vai sair da sociedade, ela vai sair dos advogados. Né? Sim. Essa mudança de pensamento, de forma de ver as coisas, ela tem que ser um propósito da advocacia. Né? Advocacia, o cliente, quando te procura, né, ele está
de um amigo que falava, né? O cliente é um doente, de fato. Ele é um doente e nós somos Não doentes. doente. Né? Então, ele, naquele momento, ele está muito fragilizado, ele não sabe o que fazer, ele tem muitas dúvidas, ele está sendo atacado, ou ele teve um direito, né, dele violado, ele quer uma solução. Então, se o advogado diz, vamos brigar, naquela hora ele vai dizer, vamos brigar. Se o advogado dizer, vamos tentar conversar, ele vai dizer, vamos tentar conversar. Então, o advogado, naquela hora, tem que ser, obviamente, o advogado responsável tem que avaliar, né, qual é o remédio, né, que ele vai dar para aquele cliente. Mas, muitas vezes, você vê ações propostas que o cara podia ter tentado alguma composição, né? E, enfim, então, é o ponto da advocacia ter essa inteligência e essa sensibilidade. Senão, vou me permitir completar, faltará trabalho para os advogados. Se os advogados aprenderem a fazer coisas diferentes do que estamos acostumados a fazer. Isso é isso mesmo. É uma verdade dura, mas assim, a gente sabe que assim, as pessoas que têm postos políticos, às vezes têm dificuldade de enfrentar esse tipo de realidade, que é assim, sua vida pode piorar. Mas eu acho que um recado importante para a advocacia, a gente fala muito com os advogados jovens, é isso, olha, sua vida pode piorar se você continuar achando que você pode trabalhar com litígios repetitivos, com litígios padronizados, com uma série de ações que vão desaparecer mesmo, né? Eu queria mandar um abraço, vou até ativar o comentário aqui, peraí. O Evandro Pertence, que mandou um abraço aqui para nós, não sei se você viu, o Evandro passou aqui. Não, Evandro, querido. Salve, Evandro. E eu vi hoje, eu vi hoje aqui no Consultor Jurídico, hoje é aniversário da saída do Sepúlveda do Supremo Tribunal Federal. Hoje é o dia, né? Que é um ídolo também. Entra, né? Para mim, entra Zé, o papo está ótimo. Acho que tudo isso converge para uma reflexão maior e mais difícil. Nós não vamos sair dela aqui hoje, né? A advocacia mudou muito no Brasil, especialmente do governo Fernando Henrique para cá, com a redemocratização, tanto por a gente ter uma Constituição generosa que concede direitos a granel, e é razoável que assim seja, porque ela veio depois de um período autoritário, quanto a explosão dos cursos, explosão indiscriminada dos cursos de direito, que despejou mais gente do que é possível. Mais gente do que é possível, né? Você sabe, Sica, eu trabalho muito para a editora da Ordem, né? Uhum. E hoje, no Brasil, a gente faz essa revista, a gente distribui para 1.290.000 pessoas, que é o número de advogados inscritos na OAB no Brasil. Fora isso, 1 milhão, um número assustador, é muita gente. Isso do EPOC ao Chuí. E, além disso, você tem estudantes de direito, mais de 1 milhão no Brasil hoje. Muitos não vão conseguir tirar a ordem, porque a ordem, ainda bem, faz um exame sério, né, para evitar que pessoas que não tenham a qualificação sejam aprovadas. Mas é um número muito grande, e esse é um número crescente. Então, o Brasil realmente é o país dos advogados nesse aspecto, né? Em quantidade, pelo menos. Né? Mas essas pessoas todas elas vão ter que estudar muito e aprimorar, porque eu estou de acordo com você. Se elas não tiverem um diferencial e se limitarem a fazer um trabalho que é importante também, mas é um trabalho mais simples, né? A tendência é que essas pessoas não tenham emprego, né? Então, para prosperar na advocacia, aliás, isso é uma coisa muito bacana da nossa profissão, né, Sica? Porque, de uma forma geral, o advogado, e qualquer profissional de direito, na verdade, juiz, o procurador público, o defensor, qualquer coisa, essa é uma profissão que o sucesso das pessoas depende principalmente do esforço delas, né? Então, é uma profissão muito democrática. A gente vê com muita frequência. Eu ano que vem, completo 25 anos dando aula, há um tempo já. Você vê muitas pessoas de origem, assim, que tiveram que lutar mais, né? Tiveram menos abundância, tiveram até dificuldades econômicas, mas que, pelo esforço delas, conseguiram vencer tudo isso e foram muito bem na vida profissional. Porque o direito tem essa coisa democrática. Ele realmente vai valorizar o teu esforço, a tua força de vontade, né? Claro, o talento só
ele é muito bom, mas ele não é tudo, né? Na nossa profissão, a gente sabe que é muito mais transpiração do que inspiração, né? É muito mais Total. você ali, qualquer coisa, né? Funciona assim, né? Estudo, e a partir daí a pessoa vai embora. Então é extremamente bacana isso, você vê que os professores de direito são pessoas que elas caminham pelo esforço delas, né? Isso é muito bom. Zé, nós estamos já caminhando para o final. Ó, o Evandro voltou, mandou um abraço. A Cristina Lourenço, minha amiga vice-presidente da OAB do Pará, está aqui falando com a gente. Chico Musnick, outro grande advogado aí do Rio de Janeiro. Brilhante advogado, meu grande amigo. Brilhante. Amigos aqui de Pernambuco também passaram. Então, o Bolívar Lamunier tem um livro, O Império da Lei. A visão dos advogados sobre a justiça brasileira. É um livro que só existe em versão online. Esse livro do Bolívar Lamunier, que na verdade é uma pesquisa que ele fez sobre a opinião política dos advogados. E lá ele mostra esse percurso que você conta um pouco, como as faculdades de direito se nasceram como espaços de contrapoder, espaços de pensamento contra-majoritário, espaços críticos, isso é a história da faculdade de direito. Como a advocacia é uma profissão que se desenvolve, né, digamos assim, na antessala do poder político, da política, né? Política e advocacia caminharam sempre muito de braços dados, isso não é ruim, a gente está acostumado, isso é ótimo. Para o bem ou para o mal, né? O Estado nazista também foi desenhado por advogados. Né? Houve advogados, né? O AI-5 também foi redigido por advogados. Então a gente sabe que tudo isso mostra, reitera a importância do advogado para moldar a sociedade que a gente vive. E ele faz uma reflexão no começo que é que eu vou deixar para você, né? Considerando tudo isso que você falou, essa massificação da advocacia brasileira, né? Mais do que isso, essa proletarização também é importante. O advogado, o Evaristo Moraes, aquele advogado, aqueles poucos advogados que tinham tempo para se dedicar à cultura, já não existe mais. O advogado, hoje em dia, ele precisa trabalhar para pagar a conta do final do mês. Cristina, a live vai ficar gravada na nossa página do YouTube. Ela está pedindo para ficar gravada, já estou dizendo aqui. Ele passou por um período por uma transformação. E aí, qual é a pergunta que eu leio do livro, né? Faz sentido esperar que a comunidade jurídica e a advocacia se empenhe em recuperar a importante presença na vida pública que chegou a ser seu apanágio, promovendo valores e reformas importantes para o aprimoramento da democracia brasileira? Ou tenderá a advocacia, a se recolher a um universo técnico, por certo, relevante e meritório, mas falto de horizontes no plano maior da política e dos ideais da sociedade? Eu acho que essa é uma grande pergunta, sabe? A advocacia tem muito o que fazer no seu quintal. Cuidar da administração da justiça, melhorar as leis, fazer o judiciário funcionar melhor. Acho que é isso que o Bolívar Lamunier diz. Nós vamos cuidar só disso? Nós vamos cuidar da parte técnica da nossa profissão ou vamos mas sabe assim, recuperar? Eu sei que estava acabando o tempo, isso é uma conversa, obviamente, longuíssima. Mas pode ir, agora está com você até o fim. Não, mas o que eu queria ponderar com você, se você concorda com isso, mas é o seguinte, a gente teve no Brasil, né, um período de ditadura, né? Um período em que as liberdades individuais, obviamente, estavam tolhidas, você tinha censura muito forte, né? Então, muitas pessoas que tinham uma vocação para a coisa pública, naquele momento, não seguiram esse caminho, porque, obviamente, eu vi o Tito Amaral, querido, né? Tito Andrade está aí, os nossos pais são amigos, então é uma amizade de muitas gerações já. Os nossos pais todos fizeram movimento estudantil, meus pais fizeram direito, o pai do Tito, o grande advogado também, todos fizeram movimento estudantil e a grande parte dessas pessoas saiu num determinado momento e foi seguir suas carreiras, porque a vida pública naquele momento não era interessante. Então, muitas pessoas vocacionadas para a coisa pública ficaram na advocacia, ou foram ser juízes, promotores, defensores públicos, mas, na verdade, a vocação deles era da coisa pública, né? Eu acho que isso até hoje acabou sendo, no Brasil, uma coisa comum. Eu vejo muitos advogados, juízes, grandes magistrados, na verdade, mas você analisa a vocação, procuradores, membros do Ministério Público, cuja vocação é a vocação da coisa pública, a vocação política, né?
E, quer dizer, essa história do livro, né, do Como os Advogados Salvaram o Mundo, eu acho que os advogados, como eles defendem as pessoas, eles precisam mesmo de uma sociedade livre, justa, em que eles possam exercer a atividade deles. Senão, eles passam a ser totalmente desnecessários. Então, por essa razão, eu não vejo como os advogados podem ficar distantes e alheios a uma sociedade, a luta por uma sociedade democrática. Então, eu acho que é um pouco da própria essência. O advogado que compreende a sua função, que compreende a importância dele, sabe que ele não conseguirá ficar ser estranho a essas grandes discussões que a sociedade vai ter sempre. Porque, na verdade, aí eu vou citar a Hannah Arendt, né? A vida do homem, historicamente, é essa briga, né? Desse lado, a briga por construção de uma sociedade mais justa. Então, eu acho que o advogado tem essa vocação mesmo, e a profissão também acaba moldando o advogado para essa busca. E vai ser o nosso papel, né, Sica? Seu, meu, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que é sempre aprimorar. E aqui no Brasil, essa briga ela é uma briga mais séria, porque a gente tem uma sociedade que tem mais coisa para consertar. É uma sociedade mais injusta, uma sociedade preconceituosa em muitas coisas ainda, né, muito atrasada. E o papel, eu acho que de nós aí como cidadãos é tentar melhorar a sociedade, fazer um país melhor, mais justo, né? E isso aí começa com educação e em vários níveis, né? Inclusive na educação na advocacia. E tem uma coisa, eu acho que a gente vive um momento também que a advocacia vai mudar muita coisa também. Eu acho que o advogado ele tem que ser mais elegante um pouco. Hoje a advocacia é um trabalho de equipe, quer dizer, não tem mais, esse cara, aquele cara, é um trabalho de equipe, é um grupo, não tem um advogado sozinho, né? Você falou do Evaristinho, que foi um grande professor, foi meu professor, é uma inspiração. Era um outro modelo naquele momento. Era ele, era o homem, né? tinha tudo na cabeça dele. Hoje isso não existe mais, não é? Ninguém advoga sozinho. É sempre um trabalho comunitário e a relação entre as partes também é diferente, né? Você acaba interagindo muito mais. Enfim, esses conceitos éticos foram incorporados ao direito, né? Na matéria que a gente civil, a boa-fé, né? A função social, que tangenciam o conceito valorativo, valores, né? Morais, isso tudo foi incorporado ao direito e eu acho que isso é o caminho que a gente tem mesmo que seguir. Muito legal, Zé, muito importante. Eu acho que, às vezes, a coisa simples que toca, eu sempre falo essa questão da advocacia ser essencialmente um trabalho coletivo hoje. Eu nunca tinha pensado nisso, mas né? Esse grande advogado, grande tribuno que vai com o processo embaixo do braço, o direito na cabeça, todas as suas citações ali, resolve a causa, não existe mais, não tem mais espaço para isso. Isso é bom saber, não é? Então, olha, queria encerrar agradecendo demais o Zé Roberto, o pessoal com os comentários super elogiosos, né? Vou terminar com o seu livro de novo, né? A live é Como os Advogados Salvaram o Mundo, né? Aí o Zé termina lá dizendo: os advogados salvaram o mundo. Como? Fizeram isso protegendo o homem de seu maior inimigo, os próprios homens. Os advogados não são perfeitos, é claro. São seres humanos que têm na imperfeição uma das suas características mais marcantes e belas. Por outro lado, apenas enquanto humanos é que eles conseguem compreender a humanidade. Baita mensagem para todo mundo. Eu acho que também a gente tem esse papel de levar uma mensagem positiva. Zé, você conseguiu fazer isso hoje. Levou e deixou aqui nas nossas redes uma mensagem muito positiva. Muito obrigado mais uma vez por essa segunda grande generosidade sua comigo. Imagina. Eu estou aqui absolvido do meu preconceito inicial que eu revelei aqui na live de hoje. E Alexandre, um abraço aqui também. Mais uma vez lembrar que essa live fica gravada, que o nosso instituto, nosso pequeno instituto N133, ele é 133, porque 133 é o artigo que fala de tudo isso que o Zé falou. E boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. E passo a palavra para o Zé para dar uma boa noite final dele aí. Não, a palavra final é de agradecimento a você, Siga, agradecimento aos amigos que assistiram essa conversa. Um prazer, de verdade, foi uma alegria poder estar aqui com você essa tarde. Tá, joia. Um abraço, Zé. A gente se vê. Um abraço. Boa, valeu, gente. Em São Paulo. Até mais. Um abraço para todo mundo. Daniela, Ana Luísa, Wilson. Um abraço. Wilson, grande Wilson. Um abraço grande. Até logo.